O estrondo metálico das ferramentas despencando quebrou o silêncio do galpão como se o chão tivesse gritado. Diego tombou sobre a bancada com o corpo tremendo, as pernas falhando como postes corroídos por dentro. O ar parecia sumir, cada respiração mais rasa, mais distante. A borda da visão virou sombra. Depois, um véu negro tomando tudo. Gritos estouraram no fundo, abafados como se ele estivesse debaixo d'água. Alguém sacudia seu ombro. Outro berrava seu nome. Mas ele já não conseguia responder. Uma mão desesperada ergueu o glicosímetro. 45. 45. Um número que mais parecia sentença. Impossível. Ele pensou, entre espasmos e suor gelado escorrendo pela testa. Ele havia seguido o manual. Os remédios, a glicemia, a alimentação, tudo nos eixos por 2 anos. Um robô da disciplina. Mas ali estava ele, desmoronando como se nada disso tivesse valido porra nenhuma. As vozes em volta pediam uma ambulância, enquanto o coração martelava em surto e o corpo parecia escapar pelos dedos. Carla. A imagem dela atravessou o breu. Ele tentou alcançar o bolso, o celular, qualquer coisa, mas os dedos já não obedeciam. Era o diabetes tipo 2 mostrando sua verdadeira cara. Não aquela das propagandas com frutas e sorrisos, mas a face traiçoeira, sorrateira, que ataca no escuro, mesmo quando os números estão certos. Na escuridão que veio como maré, uma pergunta estourava dentro dele, repetida, crua, desesperada. Como caralhos eu deixei chegar nesse ponto? 2 anos antes de tombar naquele galpão, Diego Ferreira vivia um cotidiano que, para muitos, era o retrato da estabilidade. 38 anos, técnico respeitado na Climatizar, uma empresa que cruzava o interior de Minas levando ar gelado para quem podia pagar. Mas era ele quem aquecia os clientes com o que mais importava. Confiança. Mãos firmes, olhar direto, aquele sorriso que quebrava qualquer desconfiança na primeira visita. No bairro Santa Rita, a rotina era quase um roteiro de paz. Carla temperava o almoço com cheiro de alho refogado, invadindo os cômodos. Lucas corria no quintal chutando bola descalço, rindo alto. Diego saía cedo, café preto, pão de queijo crocante, beijo na testa da esposa, outro no topo da cabeça do filho. Voltava no fim da tarde com o macacão suado, o corpo exausto, mas o peito leve. A janta era sagrada, e o jornal da noite encerrava o dia como ponto final. Mas nem tudo era tão limpo quanto parecia. Aquela sede que grudava na garganta mesmo com o ar-condicionado ligado. O cansaço que colava no corpo feito peso de concreto. A urina noturna, cada vez mais frequente. Ele racionalizava tudo com o escudo de sempre. Calor, idade, serviço puxado. Carla enxergava o que ele negava. Sentia no toque das roupas encharcadas de suor, nas respostas atravessadas por nada, na ausência sutil daquele homem que antes ouvia tudo com calma. Você anda diferente. Amor, dizia ela, encostando o rosto no dele com um carinho misturado de medo. É só a correria. Ar-condicionado estoura no calor. Desconversava, fugindo do espelho que ela oferecia. Diego era do tipo que só via médico se o mundo estivesse caindo. Dor era parte do ofício. Gripe? Passava com chá. Médico era para quem estava morrendo. Até que, numa manhã abafada de março, a realidade chutou a porta. Acordou com a visão embaralhada, o celular tremulando mensagens que ele não conseguia ler. O susto venceu o orgulho. Foi até o posto. Exame de sangue, papel na mão. Glicemia em jejum, 280. Hemoglobina glicada, 9,2%. O médico, sério, com os óculos escorregando pelo nariz, soltou a sentença. Senhor Diego, o senhor tem diabetes tipo 2 e a gente precisa agir agora. A palavra bateu como soco, seco, frio, letal. Ele lembrou do avô, do hospital, da perna amputada, da escuridão nos olhos antes da morte. Mas Diego não aceitou aquele destino. Saiu do consultório com os olhos ardendo e o coração jurando guerra. Seria o soldado mais disciplinado daquele fronte. Cada exame, cada grama de açúcar, cada passo, tudo sob controle.
Ele venceria. Mal sabia que essa porra não era uma equação simples. Era um inimigo traiçoeiro, silencioso e muito mais esperto do que ele imaginava. Os primeiros meses depois do diagnóstico foram como uma tempestade silenciosa varrendo a casa dos Ferreira. Diego virou um general em guerra contra o próprio sangue. A cozinha, antes cheirosa de café fresco e bolo da avó, virou laboratório. Potinhos, caixas, fitas, agulhas, metformina no horário, glicose medida até no olhar. A geladeira virou quadro de guerra. Tabela de carboidratos colada com imã. Anotações rabiscadas entre fotos de família. Carla virou alquimista. Aprendeu a fazer milagre com farinha integral e adoçante. Recriou o arroz, reinventou o café da manhã. O pãozinho francês banido. A cerveja de domingo, esquecida. Lucas olhava o pai com olhos confusos, sem entender por que ele recusava o bolo de cenoura que antes devorava em 3 mordidas. Diego era metódico, religioso, jejum, antes e depois das refeições. Cada picada no dedo era um ritual. A caderneta virou relíquia, uma bíblia de números que guiava seus dias. E os números respondiam. De 280 para 200. De 200 para 150. 3 meses depois, 110. O doutor Campos sorria com aquele orgulho clínico de quem venceu uma estatística. Mas o corpo contava outra história. À noite, o formigamento vinha rastejando pelas mãos, como se formigas invisíveis invadissem a pele. As câimbras explodiam nas panturrilhas com violência. Diego mordia o travesseiro para não acordar o filho, enquanto Carla massageava suas pernas com olhos marejados e impotentes. Deve ser potássio. Amanhã faço banana. Ela sussurrava, como quem tenta rezar para a dor passar. No trampo, o orgulho começava a rachar. Diego derrubava alicate, parafusadeira, até um compressor de parede que custava caro demais para cair assim. As mãos não obedeciam mais. Dormência, cansaço, perda de força. Seu Joaquim, patrão de décadas, chamou no canto. Tá tudo certo, Diego? Você tá diferente. É a medicação, chefe. Só um ajuste? Ele mentia, tentando acreditar. Mas não era só a mão. A vista virou um pesadelo dinâmico. Enxergar era como mexer o foco de uma lente de câmera com a mão tremendo. Tudo nítido, depois borrado, depois claro de novo. No olho direito, uma sombra flutuava como mancha no espelho. Não saía, não sumia, voltou no doutor. É normal, disseram. O diabetes afeta os olhos, mas o tom não convencia. Não deve piorar, ouviu. E a frase ficou ecoando. Não deve, não é certeza. Não é garantia. Os primeiros meses depois do diagnóstico foram como uma tempestade silenciosa varrendo a casa dos Ferreira. Diego virou um general em guerra contra o próprio sangue. A cozinha, antes cheirosa de café fresco e bolo da avó, virou laboratório. Potinhos, caixas, fitas, agulhas, metformina no horário, glicose medida até no olhar. A geladeira virou quadro de guerra. Tabela de carboidratos colada com imã. Anotações rabiscadas entre fotos de família. Carla virou alquimista. Aprendeu a fazer milagre com farinha integral e adoçante. Recriou o arroz, reinventou o café da manhã. O pãozinho francês banido. A cerveja de domingo, esquecida. Lucas olhava o pai com olhos confusos, sem entender por que ele recusava o bolo de cenoura que antes devorava em 3 mordidas. Diego era metódico, religioso, jejum, antes e depois das refeições. Cada picada no dedo era um ritual. A caderneta virou relíquia, uma bíblia de números que guiava seus dias. E os números respondiam. De 280 para 200. De 200 para 150. 3 meses depois, 110. O doutor Campos sorria com aquele orgulho clínico de quem venceu uma estatística. Mas o corpo contava outra história. À noite, o formigamento vinha rastejando pelas mãos, como se formigas invisíveis invadissem a pele. As câimbras explodiam nas panturrilhas com violência. Diego mordia o travesseiro para não acordar o filho,
enquanto Carla massageava suas pernas com olhos marejados e impotentes. Deve ser potássio. Amanhã faço banana, ela sussurrava, como quem tenta rezar para a dor passar. No trampo, o orgulho começava a rachar. Diego derrubava alicate, parafusadeira, até um compressor de parede que custava caro demais para cair assim. As mãos não obedeciam mais. Dormência, cansaço, perda de força. Seu Joaquim, patrão de décadas, chamou no canto. Tá tudo certo, Diego? Você tá diferente. É a medicação, chefe. Só um ajuste? Ele mentia, tentando acreditar. Mas não era só a mão. A vista virou um pesadelo dinâmico. Enxergar era como mexer o foco de uma lente de câmera com a mão tremendo. Tudo nítido, depois borrado, depois claro de novo. No olho direito, uma sombra flutuava como mancha no espelho. Não saía, não sumia, voltou no doutor. É normal, disseram. O diabetes afeta os olhos, mas o tom não convencia. Não deve piorar, ouviu. E a frase ficou ecoando. Não deve, não é certeza. Não é garantia. Naquela sexta, o susto veio em silêncio. Estava no quintal, mexendo no ar-condicionado de casa, como sempre fazia, pé no chão, sem chinelo. Quando Carla gritou, apontando para o chão, ele viu o rastro de sangue. E o prego, enferrujado, atravessado no pé. Mas o que gelou a espinha não foi o furo, foi o vazio. Não sentiu absolutamente nada, como se o pé não fosse mais dele. O prego parecia coisa pequena. Um furo no pé, só isso. Mas virou maldição. 3 semanas de dor que não acabava. De curativos no posto de saúde com cheiro de álcool e gaze velha. Diego ia todo dia com o pé para cima, tentando seguir as ordens. Tomava o antibiótico, evitava pisar com força. Mas a ferida não fechava. Inchava, latejava, pulsava como se respirasse. Márcia, a enfermeira, olhava com aquela expressão que ninguém quer ver. Diabético tem que cuidar dos pés, seu Diego. Qualquer coisinha vira problema sério. Sério. Essa porra de palavra virou fantasma. Sério como o destino do avô, que perdeu a perna antes de perder a vida. O formigamento nas mãos virou uma espécie de vazio. Ele não sentia. Simples assim. Não sabia se algo estava quente ou frio. Queimou a mão num compressor e só percebeu quando o cheiro de pele queimada subiu no ar. À mesa do jantar, os talheres escapavam dos dedos como se estivessem ensaboados. Lucas notou. Pai, sua mão está tremendo. O olhar dele misturava medo e inocência. Diego escondia as mãos no colo, tentava sorrir. Fingir virou rotina. Carla segurava as pontas como podia, mas os olhos já não tinham o mesmo brilho. Dormia em vigília. Acordava no meio da noite para checar se ele respirava direito. Aprendeu a ler os sinais. Suor gelado, fala embolada, aquele tremor que vinha como presságio. Mantinha um copo de suco ao lado da cama. O sono dela virou alarme, o dia virou plantão. O amor deles virou resistência e a cabeça de Diego começou a falhar. Como uma tomada com mau contato. Apagões de memória, nomes que sumiam, ferramentas que desapareciam e depois eram encontradas onde nunca deveriam estar. Teve um dia, no estacionamento do supermercado, ele não lembrava onde tinha deixado o carro. 20 minutos rodando feito zumbi. Carla achou ele sentado no meio-fio, o rosto entre as mãos, soluçando. Eu tô ficando louco. Minha cabeça. Não é mais minha. E o corpo? O corpo virou traidor. Mesmo com dieta, horário, tudo controlado, a glicose despencava sem aviso. 70, 60, 50. De repente o mundo girava. Suor escorria pelas costas. As pernas perdiam força. Balas viraram companheiras de bolso, mas nem sempre davam conta. Às vezes, era tarde demais. Na consulta de rotina, Diego quebrou. Doutor, meus números tão lindos. Glicemia controlada, hemoglobina em 6,2. Então por que caralho eu tô cada vez pior? Campos tentou respostas. Ajustou metformina. Mandou tomar vitamina. Sugeriu caminhada. Mas os olhos dele entregaram a verdade. Nem ele sabia o que estava acontecendo. Aclimatizar, que antes era seu reino, virou tribunal. Seu Joaquim o chamou para conversar. Voz séria,
quase triste. Você sempre foi meu melhor técnico, Diego. Mas os clientes estão reclamando. Atrasos, retrabalho, esquecimentos. Eu preciso saber. Ainda posso contar contigo? Diego abriu a boca, jurou que sim. Que era fase. Que ia passar. Mas até ele duvidava. Como prometer o que nem seu próprio corpo cumpria mais? A terça-feira começou como tantas outras. Café com pão integral, glicemia em 98, número bonito, quase uma medalha. Beijo na Carla, no Lucas, cheiro de manhã comum. Diego saiu para mais um trampo, sem saber que aquele seria o dia em que tudo ia desabar de vez. O serviço era num restaurante no centro. 3 splits para arrumar, manutenção urgente. Sol de rachar. Ele subiu a escada com a caixa de ferramentas, sentindo as pernas como se fossem feitas de chumbo. O formigamento nos pés, que já era velho conhecido, agora dava choque. Mas foda-se, pensou. Já tinha sentido coisa pior. Seguiu. No meio do segundo aparelho, veio a primeira onda. Uma tontura que rodou o mundo em volta dele. Diego se encostou na parede, puxou o ar como se tentasse respirar dentro d'água. É o calor, sussurrou para si mesmo, tentando convencer o corpo a obedecer. Mas não obedeceu. As mãos tremiam. A chave de fenda parecia escorregar como sabão. A visão fechava pelas bordas, como se alguém estivesse apagando o cenário com uma vinheta escura. Ele tentou descer da escada. As pernas não respondiam. Nenhuma, nem um passo. O tombo foi seco, violento. Diego caiu sobre a bancada com um estalo metálico que sacudiu o restaurante inteiro. Ferramentas voaram, o barulho explodiu. Os funcionários correram. Encontraram ele ali, no chão, semiconsciente, suando frio, os olhos revirando, as palavras saindo embaralhadas como rádio com chiado. Gritaram por socorro. Alguém ligou para a ambulância. O gerente, que também era diabético, mediu a glicemia. 45. Hipoglicemia severa. E era só meio-dia. Na ambulância, Diego estava entre o aqui e o além. A sirene parecia longe. A agulha do soro ardia. O paramédico tinha olhos de pressa. Mas ele estava em outro lugar. Na lembrança do avô. No hospital. Na maca. Fiz tudo certo. Tomei os remédios. Por que não foi suficiente? Dizia o velho. Agora Diego entendia. Agora ele era o velho. Carla chegou correndo, o coração disparando feito tambor. O choro vinha sem freio, dirigindo pelas ruas de Minas, com as mãos trêmulas no volante. Lucas no banco de trás, de uniforme ainda, pálido, pequeno, assustado. No hospital, viram Diego deitado, ligado no soro, os olhos vazios mirando o teto, como se buscassem respostas ali. Diego... Meu Deus, o que aconteceu? Ela apertava a mão dele, tentando ser forte para não desmontar na frente do filho. Mas ele não tinha resposta. Como explicar que fez tudo certo? E quase morreu mesmo assim. O médico plantonista, jovem, ágil, preenchia a ficha enquanto falava com a enfermeira, sem perceber que Diego ouvia cada palavra. Mais um caso de diabetes rebote. Terceiro essa semana. Pacientes obcecados com a glicemia, mas esquecem que diabetes é doença sistêmica. Resistência progressiva, neuropatia avançada, disfunção metabólica. Controlar açúcar é olhar só para as chamas, ignorando a origem do incêndio. As palavras bateram como soco. Diabetes rebote, disfunção metabólica, resistência progressiva. 2 anos de tratamento e ninguém tinha falado aquilo. Nenhum médico, nem o Dr. Campos. Na maca, com o braço furado e o corpo em pedaços, Diego sentiu um tipo de raiva que queimava por dentro. Não era só medo. Era indignação. Ele tinha jogado um jogo, seguido cada regra, só para descobrir, tarde demais, que o jogo era outro. E que ninguém, porra nenhuma, havia lhe mostrado as regras verdadeiras. Diego saiu do hospital com o corpo mais leve, mas a alma em ebulição. Alguma coisa havia quebrado por dentro, e não era só medo. Era o fim da obediência cega. Pela primeira vez em 2 anos, ele não queria só seguir ordens. Queria entender. Precisava. O tal diabetes rebote, a tal resistência progressiva,
Essas palavras agora ecoavam na cabeça como enigmas, e ele não aceitaria mais respostas vagas. Carla percebeu logo. O olhar dele era outro, mais firme, mais faminto. Passava horas no laptop, cercado de cadernos, artigos abertos, vídeos pausados na metade. A obsessão era visível, mas não era loucura. Era sede de verdade. Foi num fórum de pacientes que a primeira fresta de luz apareceu. Uma mulher chamada Helena. O relato dela parecia cópia da vida dele. Números perfeitos, corpo afundando, médicos sem respostas. Até que ela encontrou um médico diferente. Ele não trata só a glicemia, dizia o post. Ele entende o que o diabetes realmente é. E mudou a minha vida. Diego clicou no link. Um vídeo simples, sem edição, sem fundo bonito. Doutor Roberto Mendes, camisa social amassada, cara de quem vive aquilo que fala. A maioria dos tratamentos foca só no açúcar no sangue, dizia ele. Mas isso é só a ponta do iceberg. Por baixo tem resistência à insulina, inflamação crônica, mitocôndrias em colapso. Você pode ter glicemia linda e mesmo assim perder a visão, os pés, a memória. Cada frase era um soco, mas um soco que acordava. O doutor explicava que o pâncreas é forçado a trabalhar como um condenado, produzindo insulina sem parar porque as células não escutam mais. Isso cria uma bomba relógio interna. Inflamação, dor, desgaste. A metformina segura os números, mas não resolve o buraco onde o corpo está afundando. A solução? Não milagre. Ciência real. Jejum intermitente para limpar os receptores. O exercício de resistência para abrir as portas da célula. Sono profundo como remédio. Estresse crônico como veneno. Suplementação cirúrgica. Diego assistiu àquela live 3 vezes. Anotava tudo com a mesma seriedade com que cuidava da glicemia no início. Mas agora, aquilo fazia sentido. Pela primeira vez, fazia sentido. Carla entrou na sala e viu Diego com os olhos vermelhos. Amor, o que houve? Ele virou o notebook para ela, com os dedos tremendo. Não de hipoglicemia, mas de emoção. Eu acho que encontrei. O que estava faltando? Não é só sobre glicemia. É sobre o corpo inteiro. Sobre a resistência. Sobre curar por dentro e não só maquiar por fora. Ela se sentou ao lado dele, leu os depoimentos, viu os gráficos, ouviu os relatos de gente que saiu da beira do abismo e abraçou Diego. Forte. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele dormiu com o peito calmo. Ainda doía, ainda era incerto. Mas agora ele tinha um mapa. Não mais um gráfico de glicose, um mapa de verdade, que mostrava de onde vinha o fogo. E porra, ele estava pronto para apagar cada centelha com as próprias mãos. As mudanças começaram antes mesmo do sol nascer. No dia seguinte à descoberta, Diego se levantou às 5 da manhã. A cidade ainda dormia, mas ele calçou o tênis como quem veste armadura. Saiu para caminhar em jejum, com o ar frio da madrugada cortando o rosto e o asfalto úmido rangendo sob os pés. As pernas pesavam, os pulmões pediam trégua. Mas a cada passo ele dizia para si mesmo: isso tem sentido. Jejum intermitente. 2 palavras que logo se tornaram mantra. Diego passou a se alimentar apenas entre 12:00 e 8 da noite. No começo foi inferno. A fome da manhã vinha como bicho. Carla ficava aflita. Você vai passar mal, Diego. Vai ter uma crise. Mas, surpreendentemente, as crises sumiram. A glicemia começou a se comportar como nunca antes. O corpo estava aprendendo a usar suas próprias reservas. E pela primeira vez, ele sentia que não era refém da comida. Era o dono dela. A alimentação virou ciência. Nada de cortar carboidrato por cortar. Agora era sobre nutrir. Densidade nutricional virou o novo filtro. Couve, espinafre, abacate todo dia. Ovos caipiras com gema alaranjada. Peixe gordo. Carla virou pesquisadora e chefe. Lucas torceu o nariz no começo, mas aos poucos foi se rendendo às novas combinações. Até pedia omelete de sardinha no jantar. Vieram os pesos. Diego comprou halteres usados de um anúncio online e transformou a garagem numa academia improvisada.
3 vezes por semana, 30 minutos de treino. Nada estético, tudo funcional. Os músculos começaram a pedir glicose e o sangue respondia: pode pegar. A glicemia pós-refeição, que antes explodia, agora nem levantava do sofá. 120. Às vezes menos. Sono virou sagrado. Tela desligada às 9. Quarto escuro como breu. Ventilador ligado só pelo barulhinho. Passou a tomar melatonina, criar rituais de desaceleração. Em semanas, começou a acordar antes do despertador, com a mente limpa, sem a névoa mental que o acompanhava há anos como maldição invisível. 3 meses depois, o impossível virou número. O formigamento nas mãos praticamente sumiu. E um dia, ele tirou o tênis e sentiu. O carpete, a textura sob os pés. A emoção veio em torrente. Diego chorou como criança. O olhar dele clareou. As crises desapareceram. A energia voltou. Não era só cura. Era renascimento. Na consulta, Dr. Campos segurou os exames com as sobrancelhas arqueadas. Hemoglobina glicada, 5,4. Insulina de jejum normal. Inflamação reduzida. O que você fez, Diego? Perguntou sem esconder a surpresa. Diego explicou. Com calma, com firmeza. Falou sobre resistência à insulina, inflamação, o corpo como sistema, não só açúcar. E, pela primeira vez, o médico não rebateu. Ouviu. Aprendeu. Humilde. Lucas foi o primeiro a notar a verdade por trás de tudo. Pai, você voltou a sorrir de verdade. Carla o abraçava à noite com olhos marejados. Eu tenho meu marido de volta. Diego sabia que a guerra não tinha acabado. Mas agora ele tinha armas, tinha direção, tinha fogo nos olhos. Ele não só estava controlando o diabetes, ele estava vencendo. Por inteiro. Diego estava de volta àquela mesma bancada de ferramentas. O mesmo split. O mesmo restaurante. Mas agora, tudo era diferente. 6 meses se passaram desde o dia em que seu corpo o derrubou. Agora, suas mãos firmes rosqueavam parafusos com a precisão de quem voltou a habitar o próprio corpo. Diego, precisamos de você. Você é o melhor técnico da região, disseram. E ali estava ele, no mesmo lugar onde tudo desmoronou, só que de pé, inteiro. A glicemia daquela manhã marcou 85, mas não foi milagre, nem aumento de dose. A metformina, que antes dominava sua rotina, agora era mínima. O corpo reaprendeu a se regular, a viver. Diego, você está me ensinando que precisamos olhar além dos protocolos, disse o Dr. Campos com uma humildade que ele nunca tinha visto num jaleco branco. Só que o mais impactante não estava nos exames. Estava nos detalhes. Nos sorrisos de domingo correndo com Lucas no parque. Nas danças com Carla nas festas da família. No fôlego que não faltava mais. No toque do chão sob os pés descalços. Na nitidez do mundo, como se os olhos tivessem sido lavados depois de anos de sombra. O monstro que consumiu seu avô ainda estava ali, mas agora, domado. Diego sabia que não podia relaxar. Não era cura mágica, era disciplina sagrada. O jejum intermitente seguia firme. Os treinos continuavam. O sono era blindado. Aprendera, enfim, que o diabetes tipo 2 não era sentença, era sinal, um alerta, um chamado para respeitar o corpo. Tratar o metabolismo como sistema, não só o açúcar, e ele começou a falar. Com gente no posto de saúde, na igreja, no trabalho, em todo lugar. Quantos estavam como ele já esteve? Glicemia controlada, mas com o corpo implodindo por dentro? Quantos nunca ouviram falar de resistência à insulina? De sono profundo como remédio? Ele não era médico, mas era a prova viva de que existe outro caminho. Um caminho real. Numa tarde, o celular vibrou. Era Marcos, colega de profissão. Diego, assisti ao vídeo que você mandou. Comecei a aplicar. Minha vida está mudando. Obrigado, irmão. Diego sorriu. Os olhos marejaram. Cada pessoa que ele ajudava era um soco na desinformação que quase o matou. Olhando para trás, entendeu tudo. O desmaio, a queda. Foram a virada, a porra do ponto de renascimento. Sem aquilo, teria seguido afundando.
acreditando que glicemia boa era saúde. Teria morrido em câmera lenta. Naquela noite, abraçou Carla e Lucas com uma força que vinha da alma. O diabetes ainda era parte da vida. Mas agora ele conhecia o inimigo. Sabia como se defender. E mais importante, sabia que podia vencer. Porque não se tratava de números no visor. Era sobre entender a doença de verdade, sobre enxergar o corpo como um todo e tratá-lo com sabedoria. Talvez alguém que você ame esteja passando por isso agora. Talvez esteja esperando só por uma palavra: esperança. O corpo, quando respeitado, ainda sabe como se curar. Basta você dar a ele a chance de lembrar como.